18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, hein? Muito boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Estamos mais uma vez juntos, mais uma vez, Carimilhão. Estamos aqui na Mix FM. Vamos apresentar mais uma edição do programa 18 horas, levando a informação e a notícia até os nossos queridos ouvintes, né? Graças à nossa equipe super bacana, super competente de jornalismo. Não é isso, Carimilhão? Hoje é uma quarta-feira, já estamos aí bem mais próximos no final de semana. Ele fica contando os dias para o fim de semana, minha gente. Hoje é um dia especial, hein, Carimilhão? Hoje é dia 13 de maio de 2020, uma data bastante comemorativa. Hein? Temos aí alguns coisas. Temos a abolição da escravatura, olha lá que interessante, né? Muito boa noite para você que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos no 18 horas a partir de agora até às 7 da noite. Boa noite, Cid Soares. Hello, Cid. Boa noite, vamos juntos de novo. Olha aí, Cid. O programa de hoje promete, hein? Aí, Karim, a gente estava falando de dia, né? Dia 13, hoje é dia aí do zootecnista, né? É legal a gente fazer essa menção aí. Vai aí os nossos parabéns a esses profissionais aí que se dedicam, né? À pesquisa e também às novas tecnologias que potencializam a produção animal com eficiência, né? Destacando aí sua importante contribuição no setor primário no estado do Amazonas. É o setor primário, né? Que o zootecnista atua, consolidando o agronegócio e mais hoje em dia, né? né? Sem agredir o meio ambiente, garantindo o bem-estar. Isso é importante, né? Porque é uma coisa muito atual, né? Exato, o bem-estar dos animais. Isso é muito atual. E o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Amazonas evidencia a importante presença da Universidade Federal do Amazonas em Manaus e no município de Parintins, formando excelentes profissionais de zootecnia. Tá aí, então, parabéns. E é bom lembrar também, para quem gosta de história, né? A abolição da escravatura foi um dos últimos, né? Aqui o Brasil a abolir, né? Exatamente. Daí vamos lembrar um pouquinho de história, né, Cid? Cid mais, hein, Cid? Deixa eu falar para vocês aqui, nós fomos, acho que o segundo estado a abolir a escravatura antes mesmo da assinatura da Lei Áurea. É verdade, tem uma passagem dessa aí. Depois veio para cá. Tá aí. Tá ok, Cid é cultura. Então, boa noite, então, Cid Soares, boa noite, Karim, nosso querido Ari ali nas técnicas. Valeu, Ari, vamos juntos, então, mais uma vez com você aqui em 100,7 nesta quarta-feira. Tá certo, Karim? Exato, eu tenho uma informação aqui, ó, agora, acabou de chegar, tá? O desembargador Wellington José de Araújo acaba de conceder liminar à ação direta de inconstitucionalidade impetrada pelo deputado estadual Dr. Gomes e suspendeu o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida, tá? Ou seja, o desembargador Wellington José de Araújo, ele suspendeu o processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Mais detalhes sobre esse assunto ainda hoje aqui no programa 18 horas. 6 horas e 3 minutos em Manaus, hoje quarta-feira, 13 de maio de 2020. Vamos juntos com você, mais uma edição do 18 horas, até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, hein, a situação da nova secretária de saúde do estado do Amazonas, que Simone Papaz, né, ficou insustentável. Hoje, por unanimidade, os conselheiros do Tribunal de Contas do estado do Amazonas recomendaram que a secretária seja afastada do cargo e que os pagamentos de R$2.900.000 para a empresa FJAP e Companhia, né, Limitada, responsável pela venda de ventiladores, sejam suspensos e, caso já tenha sido pago, que os bens da empresa e de seus proprietários sejam bloqueados. A secretária Simone Papaz foi multada ainda em R$75.000 por graves infrações contra as normas legais no processo de dispensa de licitação para a compra dos ventiladores, por omissão em atender determinações do Tribunal de Contas do Estado e por não apresentar documentos ou justificativas para o Tribunal de Contas. Pois é, Karim, o Tribunal de Contas também chegou à conclusão de que houve superfaturamento na compra dos 28 ventiladores mecânicos por R$2.900.000. Segundo a conselheira Yara Lins, os valores pagos pelo governo do estado do Amazonas estão muito acima da média paga pelo governo federal e por outros governos estaduais, e citou aí como exemplo de Minas Gerais. Agora,
Vamos saber mais detalhes sobre essa decisão do Tribunal de Contas com a repórter Odiné Araújo. A recomendação vai ser encaminhada ao governador Wilson Lima e a decisão enviada ao Tribunal de Justiça do Amazonas e ao Ministério Público do Estado. A multa de R$ 75 mil à secretária de Saúde, Simone Papais, é por graves infrações às normas legais no processo de dispensa de licitação para a compra dos respiradores, omissão em atender a determinações do Tribunal de Contas do Estado e apresentar documentos ou justificativas à Corte de Contas. A conselheira Yara Lins dos Santos, que é relatora das contas da Suzam, disse que a secretária teve oportunidades de esclarecer por 2 vezes esses fatos, mas ignorou o pedido do TCE. Também citou que os respiradores adquiridos, além de terem sido comprados com sobrepreço, não servem para uso de suporte à vida. Diante disso, considerando o grave risco de lesão ao erário e ao interesse público, entendo pela viabilidade de que se adote a medida cautelar, suspendendo o processo de pagamento desses equipamentos na fase em que se encontra. Contudo, a gravidade da situação ficaria demonstrada, tornando possível, após o trâmite ordinário da representação, a condenação da titular da Suzam ao ressarcimento dos valores detectados com sobrepreço. Segundo dados do TCE, equipamentos similares adquiridos pelo governo federal custaram R$ 57 mil. Já no estado de Minas Gerais, respiradores similares chegaram a custar R$ 25 mil, restando claro um sobrepreço nas aquisições pelo Amazonas. Em seu voto, o conselheiro Érico Desterro pediu que a decisão seja comunicada ao Ministério Público do Estado, que pode pedir o bloqueio dos bens da empresa importadora e seus sócios. O conselheiro também pediu a substituição definitiva da secretária de Saúde, Simone Papais, em substituição ao voto da conselheira Yara Lins, de afastamento por somente 30 dias. O ideal é a sua substituição pelo governador, demonstrado ao governador que esta senhora, ela é resistente à transparência. Ela tem adotado posições incompatíveis com o decoro, com a moralidade, com a legalidade necessário, tudo isto, a um gestor, sobretudo um gestor que deveria se agigantar nesse momento e se apequena e não dar respostas adequadas aos órgãos de controle. Então a minha proposta alternativa, e é o meu voto, pelo menos, que o tribunal decida recomendar ao governador o afastamento em definitivo desta senhora. O voto foi aceito por todos e o descumprimento da recomendação pode acarretar na aplicação de multas e demais sanções previstas na legislação da Corte de Contas do Estado. Volto com vocês. Bom, e a secretária de Estado de Saúde, Simone Papais, ela reafirmou em nota o seguinte, abre aspas, o total compromisso com a transparência em todos os atos da Secretaria de Estado de Saúde, fecha aspas. Ela informou que vai recorrer da decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, que na sessão desta quarta-feira decidiu pela aplicação de multa de R$ 75 mil a titular da Suzam, ou seja, ela, né, por descumprimento de prazo no envio de informações referentes à aquisição de 28 respiradores que estão sendo utilizados por pacientes com Covid-19. A secretária de Saúde do Estado do Amazonas, Simone Papais, fez questão de afirmar que tem total interesse em prestar todos os esclarecimentos aos pedidos feitos, não apenas pelo Tribunal de Contas, mas pelos demais órgãos de controle, e classificou como fundamental a atuação do Tribunal de Contas, que está de acordo com o compromisso com a transparência estabelecido pelo governador Wilson Lima em todos os atos do Executivo Estadual. Carminha, ainda nessa decisão de hoje do Tribunal de Contas, a gente percebe claramente várias questões extremamente graves para o governador Wilson Lima. Primeiro, vai ter que demitir sua secretária de Saúde, Simone Papais, recentemente nomeada. Se não demitir, vai cometer aí uma falta grave, podendo responder por crime de responsabilidade. Segundo, ficou evidente para o Tribunal de Contas que houve superfaturamento na compra dos ventiladores. O Estado pagou pelos equipamentos
orçamentos valores muito acima da média paga pelo governo federal, por exemplo. Isso gera mais um agravante para o governador, que negou publicamente o sobrepreço e, por várias vezes, em entrevista para emissoras de TV, defendeu a compra, dizendo que não havia qualquer irregularidade. Olha, Carlão, e outra questão grave aí levantada pelo Tribunal de Contas é que os ventiladores mecânicos comprados com preços superfaturados de uma empresa cujo endereço funciona numa loja de vinhos não servem para serem usados nas UTIs, portanto, não servem para salvar vidas nos hospitais. Pois é, Karime, e Cid, e ainda tem outras questões, né, importantes de serem ressaltadas, né, e são extremamente graves, que foi destacada na sessão de hoje. Foi o fato aí da secretária Simone Papais, com o consentimento do governador Wilson Lima, ignorar e não atender às determinações do Tribunal de Contas do Estado, que é, né, um órgão fiscalizador e um órgão de controle. E não é a primeira vez que isso acontece. Essa desobediência ocorreu também no caso do projeto de lei que acabava com o monopólio da distribuição de gás natural no Amazonas pela Cigás. Nós lembramos bem desse episódio, né, Karine? Exatamente. São atitudes aí típicas de quem não sabe ou ignora aí as atribuições do cargo para o qual foi eleito. Isso tudo pode complicar juridicamente o governador, que já enfrenta um processo de impeachment, ou pelo menos tem 7 pedidos de impeachment e esse último foi né, renegado, tirou, digamos né? assim. Mas ainda tem Exato. mais, né? Esses problemas que o governador vai atravessar, nós já falamos isso anteriormente no programa. E tendo que demitir a secretária da Saúde, como recomendou o Tribunal de Contas do Estado, esta vai ser a 4ª mudança no comando da Suzam em 15 meses de administração de Wilson Lima. Primeiro foi o Carlos Almeida, né, que ficou apenas 3 meses na secretaria, depois o Rodrigo Tobias, agora a Simone Papais e o próximo que a gente não sabe nem quem é ainda. E tudo isso, né, detalhe, né, poderia ter sido evitado caso a secretária Simone Papais respondesse aos questionamentos do Tribunal de Contas, simples assim, a não ser que a bronca dessa compra superfaturada dos ventiladores seja tão grande que a secretária preferiu o quê? Propositadamente não responder. Exato, e as decisões do Tribunal de Contas do Estado vão ser encaminhadas ao governador Wilson Lima, ao Tribunal de Contas do Amazonas e ao Ministério Público do Estado. Até o momento, o governo do Amazonas não emitiu nota a respeito da decisão, só a própria secretária de Saúde que emitiu nota, né, dizendo que não houve nenhuma irregularidade, que ela não se nega a responder nada. Foi nota que nós lemos aqui no início desses comentários. Lembrando também que o pedido do impeachment foi suspenso e não negado pela Justiça. 6h12 em Manaus e você está no melhor Mix do Brasil, programa 18 horas. 18 horas. Bom, em mais um dia, né, tumultuado, a Assembleia Legislativa do Amazonas encerrou a sessão sem instalar a comissão especial que vai elaborar aí o parecer sobre o pedido de impeachment do governador Wilson Lima e também do vice Carlos Almeida Filho. Exatamente, Carlão. Foi mais um dia aí de barraco e que novamente as deputadas estaduais Alessandra Campelo e Joana Dark promoveram confusão e baixaria no plenário virtual em defesa do governador Wilson Lima. O deputado Wilker Barreto, do Podemos, disse que o comportamento das duas deputadas era desrespeitoso e as chamou de Marias do Bairro. Uma alusão aí àquela novela, a personagem da novela mexicana Maria do Bairro. As deputadas acusaram Barreto de machista e a confusão obrigou o presidente da casa, Josué Neto, a encerrar a sessão sem informar a comissão especial. A repórter Odineia Araújo traz mais informações sobre esse verdadeiro barraco no parlamento estadual. O internauta assistiu mais um dia de baixaria e confusão na sessão virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, que iria discutir, entre outras pautas, a escolha da comissão especial, que vai elaborar o documento de impeachment do governador Wilson Lima e do seu vice Carlos Almeida Filho. A confusão começou logo na abertura dos trabalhos. A base governista deixou claro que só participaria de votações depois que o deputado Josué Neto submetesse ao plenário o requerimento apresentado pelo deputado Saulo Viana. Saulo pede que o presidente se declare impedido de conduzir o processo de impeachment porque seria o principal interessado, já que assumiria o governo no caso do afastamento do governador e do vice. Mais uma vez, a confusão começou entre a deputada Alessandra Campelo
e o presidente da casa, Josué Neto. Deputada Alessandra, Vossa Excelência vai novamente, como ontem... Não, presidente, novamente como ontem, eu vou solicitar que a gente siga o regimento. O regimento não coloca a questão de ordem para ser analisada pela Procuradoria, e sim pelo plenário. O senhor solicitou um parecer da Procuradoria que favorecesse a sua opinião, conforme eu já fui informada. Então, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse ao plenário. No início dos trabalhos, o deputado Josué Neto explicou que a escolha da comissão especial não entraria na pauta até que o requerimento de suspeição do presidente da casa fosse analisado pela Procuradoria da Assembleia Legislativa. E nós não vamos tratar sobre o assunto que está sobreposto nesse momento dentro da nossa Procuradoria para receber análise. Novos entraves. O decano Belarmino Lins pediu aos colegas da base do governo que amenizassem o tom e aguardassem o parecer da Procuradoria. A confusão levou Josué a retirar os fones de ouvido, atitude que levou Alessandra Campelo a lhe chamar de criança. O clima tenso, desde ontem, envolveu os demais parlamentares da casa. Cada deputado que não fosse aliado era interrompido pelas governistas Alessandra Campelo e Joana Dark. Um dos embates foi com o deputado Wilker Barreto, interrompido por Joana Dark e Alessandra Campelo, a quem chamou de Marias do bairro. Vossas Excelências estão mostrando, não para mim não é para os colegas não, para a sociedade amazonense a falta de ética para com os colegas. Deputado Wilker, o senhor falta com respeito de lhe chamar a colega Joana de Maria do bairro. Crie vergonha na sua cara, respeite os colegas parlamentares. Maria do Bairro é uma personagem de novela mexicana, mas de acordo com o dicionário pode ser uma pessoa dramática que aumenta as dores para parecer que sofre mais. Diante da confusão promovida pela base aliada do governo, que tenta barrar o impeachment de Wilson Lima na casa, a transmissão da sessão parlamentar online foi interrompida sem nenhuma explicação. E os governistas conseguiram mais uma vez manter o processo de impeachment parado. Volto com vocês. E por que os deputados querem tirar o Josué Neto da presidência do caso do impeachment? É que com a saída do Josué, quem assume a presidência dos trabalhos é exatamente a vice-presidente, que é a barulhenta Alessandra Campelo. A deputada é declaradamente contra o impeachment porque tem interesses inconfessáveis no governo. E por isso, o governador nomeou pessoas de confiança de Alessandra Campelo para a Delegacia Geral da Polícia Civil, para a Secretaria de Ação Social e para a Secretaria Executiva da Secretaria de Saúde do Estado. Pois é o desespero mesmo, parece que tomou conta, né, de quem está acobertando as irregularidades no governo do Amazonas. Muitos deputados têm negócios no Estado e isso não é segredo para ninguém. Então eles temem, é claro, perder aí alguma vantagem, perder esses contratos, essa boquinha, né, com o impeachment do governador, é claro. Com certeza, e o que está mais claro ainda, Karine, é que a maioria dos deputados, a maioria não quer investigar os desmandos no governo, principalmente na área da saúde. Eles assinaram um requerimento para tirar o deputado Josué Neto da presidência do impeachment, mas não assinam uma CPI para investigar denúncias de corrupção na saúde, né? Olha aí, eles estão se lixando, na realidade, para as dezenas de mortes que acontecem diariamente por conta da irresponsabilidade e incompetência desse atual governo. Só 5 deputados assinaram: o Wilker Barreto, Serafim, Demilson, o Fausto Júnior, que é o autor, e o autor, né, que é o deputado Péricles. Pois é, infelizmente é um parlamento conivente com todos esses escândalos, mas o certo é o seguinte: o cerco está se fechando, né? Abre aí nos novos caminhos, né, por conta da decisão de hoje do Tribunal de Contas do Estado, né, para que os culpados pelos desvios de recursos sejam punidos. 18 horas. Foi hoje, Karine Leão, quarta-feira, dia, né, de nós ouvirmos aí o comentário da nossa colunista Nafice Bacri Valoz. Vamos conferir. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Lamentável a avalanche de injúrias e difamações repentinamente lançadas contra o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e tudo com o intuito de desestabilizá-lo para que não cumpra com o seu dever de submeter a seus pares o processo de impeachment do governador Wilson Lima e de seu vice Carlos Almeida, que já começou a tramitar nesta terça-feira. Mas ao chefe de um poder legislativo não é dada a permissão para se curvar
a agressões escusas ou para sucumbir às injúrias ou difamações. É preciso prosseguir, mesmo quando seu algoz se esconde por detrás de um mandato, de um cargo ou de um blog. Porque é o que a sociedade amazonense espera, e espera não apenas do presidente da Assembleia Legislativa, mas também de seus pares, que devem manifestar as suas vontades, seja para defender o governador, seja para aprovar o seu impedimento. É preciso prosseguir, porque a responsabilidade do governador do Amazonas precisa e deve ser apurada, e compete à Assembleia Legislativa fazê-lo, e porque este é o momento em que os senhores deputados informam aos seus eleitores se reconhecem ou não a prática de delito grave ou de má conduta por parte do governador Wilson Lima e de seu vice. É preciso prosseguir sim e instalar a comissão especial que passa a ser a responsável pelo processo e pelos procedimentos do pedido de impeachment, e não se deve permitir que o artifício regimental protocolado pelo vice-líder do governo e sustentado equivocadamente pela vice-presidente da Assembleia, deputada Alessandra Campelo, prospere. Eu sou Nafis Bacri Valois e, assim como vocês, acompanho passo a passo este momento histórico no estado do Amazonas. Meu boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 21 minutos em Manaus, Karime Leão, vamos ouvir aí, vamos começar, né, a nossa playlist do 18 horas, né, a primeira a gente vai aí, olha só, o TikTok, que é uma rede social do momento aí, inclusive eu estou tomando uma certa familiaridade com essa rede agora, é uma nova forma aí de ditar qual vai ser o próximo sucesso da música aí, né, TikTok, uma prova disso é The Box, né, de Rod Rick, que se manteve no topo da Billboard, sem... né, parte do sucesso aí devido a esse aplicativo aí, o TikTok. Exatamente. Depois de um trecho da faixa Toots Slide fazer sucesso nas redes sociais, Drake decidiu lançar o single que já é um grande hit, é claro, e ele abre aqui a nossa playlist do 18 horas de hoje. Drake, Toots Slide. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 26 minutos em Manaus, Karime Leão, e nós começamos assim, né, a nossa playlist de hoje em 100,7. A nossa primeira foi a música do Drake, a música Tootsie Slide em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. E o governo do Amazonas prorrogou até o dia 31 de maio a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais e de recreação e lazer. O novo decreto estabelece o uso obrigatório de máscara e penalidades, com multa diária de R$50 mil para as pessoas jurídicas que não cumprirem as determinações, como explica a repórter Nathalie Moraes. O governo do Amazonas anunciou a prorrogação da suspensão do funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços não essenciais até o dia 31 de maio. Entre as novidades anunciadas pelo governo em uma coletiva online estão o uso obrigatório de máscaras e multa de R$50 mil por dia para as pessoas jurídicas em caso de descumprimento das determinações. O decreto mantém a suspensão de atendimento público em restaurantes, bares, lanchonetes, praças de alimentação, para evitar, assim, a disseminação do novo coronavírus aqui no estado. Com isso, os estabelecimentos poderão funcionar exclusivamente para entregas em domicílio ou como ponto de coleta. Com relação ao uso das máscaras, o decreto estabelece o uso obrigatório nos espaços públicos em todo o estado. O uso se aplica também aos colaboradores e clientes para acesso e permanência em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, nas modalidades presencial e delivery. O decreto mantém também a proibição de funcionamento de igrejas e academias e centros de ginástica. Segundo o governador Wilson Lima, o decreto e dados sobre a evolução do novo coronavírus aqui no estado foram discutidos em videoconferência com secretários, representantes do Judiciário, Legislativo, prefeituras e entidades da indústria e do comércio. Nós percebemos que nos últimos dias houve uma queda nos casos e aí, sobretudo, nós usamos como principal parâmetro o número de enterros, mas ainda é muito cedo
para que a gente possa falar com certeza, com a segurança necessária de que nós temos condições de fazer uma reabertura gradual do comércio. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Rosemary Pinto, também alertou que não há como afirmar que haverá uma redução de casos de Covid-19 nos próximos dias. Mesmo com a diminuição de internações e sepultamentos observadas na última semana, nós podemos ter ainda um segundo pico da doença. O risco passou, que o perigo passou, é muito prematuro. Nós podemos, inclusive, ter um segundo pico que pode ser tão preocupante quanto o das últimas semanas. Tudo vai depender do quão bem-sucedidos nós seremos em manter o isolamento social e o uso das máscaras. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o certo é que nem o governo do estado e nem o prefeito de Manaus tiveram um pulso para fazer valer o isolamento social aqui em Manaus, tá? Aí no estado. A taxa de isolamento na capital sempre ficou muito abaixo da média necessária para evitar a propagação desenfreada do coronavírus. E o resultado é que o Amazonas apresenta as maiores taxas de casos e de mortes por Covid-19 no país, mais do que o dobro do segundo colocado, que é o Ceará. E a população tem sua parcela de culpa, né? Também ao não respeitar o isolamento social e a orientação das autoridades de saúde para ficar em casa. Nos bairros, a sensação é de que não estamos passando por nenhuma pandemia, né? Que provocou a morte aí de mais de 1.000 pessoas aqui no estado. Infelizmente, essa é a situação aqui em Manaus. Pois é, e de acordo com o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o distanciamento social diminuiu 20% em todo o Brasil desde o final de março. Em Manaus é o exemplo dessa redução. Diariamente é possível notar aglomerações em feiras, em bancos e muitos carros na rua também. E com a pandemia, do novo coronavírus, alguns municípios do Amazonas têm adotado medidas duras para combater a disseminação da doença. As cidades de Tefé, Silves, Barreirinha e São Gabriel da Cachoeira adotaram o lockdown, que representa o bloqueio total de circulação de pessoas nas cidades, numa ação mais restritiva que o isolamento social. 18 horas. Escuta essa, o governo do Amazonas negou o pedido de habilitação de um contrato e depois autorizou o mesmo contrato com uma organização social da área da saúde, que é citada em um escândalo milionário no estado do Rio de Janeiro. Isso tudo aconteceu no intervalo de 16 dias apenas. Ele negou, depois ele autorizou o contrato. Vamos conferir os detalhes dessa história na reportagem de Odiné Araújo. No dia 13 de abril, o Diário Oficial do Estado publicou portaria da secretária de Saúde, Simone Papais, indeferindo a habilitação do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, IABAS, a prestar serviços no Amazonas. No dia 29, o governador Wilson Lima publicou um decreto qualificando o Instituto, ou seja, em um intervalo de 16 dias, o governo do Amazonas indeferiu o pedido de habilitação e depois habilitou o Instituto para firmar contrato com o Estado. O IABAS é uma organização social proibida pela Prefeitura do Rio de Janeiro de participar de licitações por suspeitas de irregularidades. Mas mesmo impedido, ganhou o contrato de 836 milhões de reais no governo de Wilson Witzel, mesmo partido de Wilson Lima, para implementar 1.400 leitos em hospitais de campanha para pacientes de Covid-19. O Instituto foi envolvido em denúncias que levaram à prisão no último dia 7 o ex-subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro, Gabriel Neves, da gestão de Witzel. A prisão foi resultado de uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Estado contra a corrupção na compra emergencial de respiradores para pacientes com coronavírus. O deputado estadual Wilker Barreto cobrou na Assembleia Legislativa do Amazonas ontem explicações do governo do Estado sobre a habilitação do IABAS. Como é que a gente pode contratar uma entidade com esse currículo? O governo do estado do Amazonas precisa responder os meus questionamentos. Mas amanhã eu irei cobrar novamente explicações a respeito dessa questão aí, dessa OS habilitada aqui em uma usina de corrupção que se transforma esse governo.
Já o deputado federal do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, afirmou em vídeo na internet que a mesma quadrilha formada para desviar recursos públicos da saúde se instalou no Rio de Janeiro e no Amazonas. Segundo ele, é a mesma quadrilha de contratos superfaturados na área da saúde. O governo do estado não se pronunciou sobre o assunto. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e vamos lembrar aqui, né, que esse instituto foi proibido pela Prefeitura do Estado do Rio de Janeiro de participar das licitações por suspeita de irregularidades. Mesmo assim, ganhou o contrato de 836 milhões de reais do governo do Rio de Janeiro, de Wilson Witzel, que é do mesmo partido de Wilson Lima. Como a gente sempre fala aqui em casos suspeitos, né? Nesse mato tem coelho. É coelho criado no período de pandemia, ele é gordo, é aquele rechonchudo. Ele é pesadão, né? Precisa de muita comidinha aí para saciar a fome. 18 horas. O governador Wilson Lima assegurou investimentos na saúde em 2019, mesmo com arrecadação maior. Os gastos da gestão de Wilson Lima na saúde não acompanharam o índice de crescimento da arrecadação recorde do Estado em 2019. A receita líquida do Poder Executivo aumentou 10,62% e os pagamentos na área da saúde cresceram apenas 5,39% na comparação com 2018, o ano anterior. Os dados tomam como base os números de 2019 publicados pela Secretaria de Fazenda no portal da Transparência do Estado. No primeiro ano da administração de Wilson Lima, o Poder Executivo teve arrecadação líquida de 19 bilhões e 800 milhões de reais contra 17 bilhões e 900 milhões de reais de 2018. Os pagamentos efetuados na saúde, segundo o portal da Transparência, somaram 2 bilhões e 700 milhões de reais em 2019 contra 2 milhões e 600 milhões de reais em 2018. Bom, descontada a inflação oficial do país de 2019 de 4,31%, o índice real de crescimento da arrecadação foi de 6,36%, contra o aumento de apenas 1,8% nos gastos com saúde. O aumento da arrecadação no Amazonas foi de 5,8 vezes, ou 580% maior do que o índice do crescimento dos gastos com saúde no primeiro ano da atual gestão. Mais detalhes sobre esses gastos na saúde você pode conferir no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 18 horas. Muito bem, 6 horas 35 minutos em Manaus. Caribe Leão, vamos de música. Vamos com mais uma da playlist 18 horas. Nós vamos agora com o Vitor Clay e também o Samuel Rosa. Essa música é muito bacana, Caribe. É muito fofa. Inclusive, ela é bacana. A Tal Canção pra Lua, parceria aí, Vitor Clay e Samuel Rosa, né? Uma balada que lembra canções passadas. É bacana mesmo. Promovendo aí um encontro de gerações entre, né? Esses caras aí, né? Rodinha de violão, aquela coisa, né? E a música é bem isso, né? E a música a gente, né, passa assim essa vibração bem legal e às vezes a gente até não sabe quem é que tá cantando, né? Se é o Vitor Clay, se é o Samuel Rosa do Skank. Então vamos para a segunda de hoje aqui do 18 horas. Vitor Clay, Samuel Rosa, A Tal Canção pra Lua. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas 40 minutos em Manaus, bacaninha aí. Mirei na lua, Karime Leão, e acabei acertando as estrelas, a só canção. Sua. É bacana, foi bem mais além de onde eu esperava, né? Foi bacana. A Tal Canção pra Lua, Vitor Clay e o parceiro aí, Samuel Rosa. Mais uma que você conferiu aqui no 18 horas, mais uma que você conferiu no melhor Mix do Brasil. Entrevista do dia. O infectologista Bernardino Albuquerque, que é professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Amazonas e atua na Fundação de Medicina Tropical, diz que o Amazonas, em alguns dias, vai entrar numa segunda onda da Covid-19. Ele afirma que essa segunda onda vai ser ainda mais grave do que a primeira, principalmente porque o distanciamento social está sendo desrespeitado em Manaus e por conta também do avanço da doença aqui no interior do estado. Vamos conversar então com o infectologista Bernardino Albuquerque. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, doutor Bernardino. Então, o que leva o senhor a afirmar que o Amazonas vai ter essa segunda onda e ainda mais grave do que a primeira? Veja bem, essa afirmativa, né, ela realmente se deu em função da probabilidade
de que, de imediato, nós tivéssemos o relaxamento das medidas do afastamento social, do isolamento social, né, e outras medidas que realmente estão sendo utilizadas na contenção de uma maior subida da pandemia, né? Na realidade, o que a gente observa aqui no estado é que tivemos um período realmente bem expressivo, de um aumento exponencial aqui na capital, né? Há alguma evidência de uma diminuição já do número de casos, principalmente evidenciado pela diminuição de óbitos, né? No entretanto, nós temos aí um dado que é extremamente importante, que as projeções realmente estão nos revelando, é que a nossa população, possivelmente, cerca de 15% foi acometida, a população de Manaus, né, pela infecção pelo coronavírus. Ou seja, nós temos aí 85% da população que não fez infecção ainda, né? Se nós realmente relaxarmos essas medidas, nós estamos dando margem para que realmente esse vírus ele realmente progrida, né? Atinja um maior número da população e provoque a chamada de segunda onda da epidemia, né? Isso é um fato factível de ocorrer, né? Nós temos aí todo o cuidado, né, dos outros países no sentido dessa questão do relaxamento das medidas, né? Deve ser realmente progressivos, com muito cuidado, para que nós não possamos cair numa segunda tempestade aí de infecção pelo coronavírus, né? Doutor Bernardino, então por que 5 cidades amazonenses estão na lista das 20, né, do Brasil com os maiores registros de número de casos e de mortes por milhão de pessoas? Onde nós falhamos, doutor, nesse processo? Eu acho que primeiro nós iniciamos até certo ponto precocemente em relação às outras cidades brasileiras, né? Iniciamos aqui pela capital. Eu acho que com relação a esse início tivemos alguns atropelos aí no que diz respeito à questão da condução, né? Um deles foi exatamente essa mistura de outros vírus respiratórios. Nós estávamos em pleno surto de infecção por outros vírus respiratórios que não o corona, né? E possivelmente isso houve uma confusão na entrada desse vírus. Perdemos exatamente essa questão do momento da entrada. Nós tivemos o primeiro caso confirmado aqui na capital no dia 13 de março, né? Hoje já se tem evidências que desde o final de fevereiro esse vírus já estava circulando, principalmente quando você começa a trabalhar com essa questão da confirmação dos óbitos. Então aí realmente foi um tempo perdido. Mas mesmo assim, algumas medidas foram tomadas no sentido de sensibilizar principalmente a população, né, para algumas medidas importantes, como a questão do isolamento social, como a questão do uso de máscaras, mas exatamente a resposta não foi aquela que se esperava, né? O vírus tomou exatamente um impulso maior. Tivemos uma grande quantidade de infecções. Nós iniciamos aí também o problema dos óbitos, né? Principalmente pelo nosso despreparo com relação à atenção a esses pacientes, né? Então, acho que realmente perdemos um tempo muito precioso no que diz respeito à possibilidade de reordenamento da rede direcionado a essa questão da atenção do Covid, né? E o próprio número de leitos que a princípio se pensava que poderia contar somente com o Delfina. Na realidade, o que a gente está vendo é que estamos precisando de muito mais, né? A rede
encontra-se sufocada, e isso determina também uma diminuição na qualidade da atenção, né? Porque esses pacientes passam a ser atendidos, digamos, mais tardiamente, né? Principalmente no que diz respeito à atenção terciária, necessidade de UTI, né? E a possibilidade de evolução para óbito é maior, né? Doutor Bernardino, boa noite. Por que o Amazonas foi o primeiro estado a colapsar o sistema de saúde no Brasil? Olha, essa questão de colapsar o sistema é exatamente a nossa estrutura, né? É uma estrutura que, em função do enfrentamento de uma epidemia dessa, é uma estrutura insuficiente, né? E não se correu a tempo para exatamente melhorar essa estrutura, né? Ou seja, se tinha a questão do Delfina como referência, no entretanto, a capacidade operacional do Delfina enquanto o seu universo, o seu conjunto de leitos, ela demorou bastante. Então, exatamente, as pessoas começaram a procurar socorro, principalmente em outras unidades, como é a questão dos SPAs, como é a questão dos pronto-socorros. Alô? O senhor nos escuta? Caiu a ligação, nós estávamos conversando com o infectologista Bernardino Albuquerque, que é professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Amazonas e atua na Fundação de Medicina Tropical, né? E ele diz que aqui no Amazonas, em alguns dias, a gente pode entrar numa segunda onda de Covid-19. Ele estava explicando pra gente a questão do Amazonas ter tido o primeiro sistema de saúde do Brasil a colapsar com o volume de casos, de números de pessoas doentes pelo Covid-19. Vamos aí restabelecer o contato com o doutor Bernardino e ver se ele continua a resposta. Boa noite, doutor. O senhor nos escuta? Então, o senhor estava concluindo, né, a pergunta a respeito do porquê que o estado do Amazonas foi o primeiro a colapsar o sistema de saúde do Brasil. Na realidade, nós estávamos exatamente comentando essa questão. Primeiro, o nosso despreparo para absorver uma demanda tão grande como é a demanda oriunda de uma epidemia como essa. E até certo ponto, acredito que fomos muito lentos, né, em preparar realmente os nossos serviços, né, tanto na capital como no interior do estado. No interior também nós estamos tendo praticamente um dos mesmos problemas nas sedes municipais, talvez até maior que a capital, né? Mas a situação hoje posta é essa. Nós temos uma demanda muito maior que aquilo que nós podemos ofertar no tratamento desses pacientes. Então, há demora nessa atenção, a falta, digamos, de tratamento especializado, principalmente no que diz respeito às UTIs, né? Consequentemente, o sistema, ele realmente colapsa sem nenhuma dúvida. Doutora, a gente ouve muito falar sobre subnotificação. A Fundação de Vigilância Sanitária estima que 60 mil pessoas já tiveram contato com o vírus aqui no Amazonas. O Imperial College da Inglaterra estima que 10% da população mundial, né, já foi infectada. Qual é a sua estimativa? Olha, veja bem, na realidade existe sim uma subnotificação muito grande, até porque os casos que nós estamos computando como Covid, todos são aqueles que receberam a testagem laboratorial e deram positivos, né? Consequentemente, como nós sabemos, o país tem uma deficiência muito grande nessa questão dos kits laboratoriais. O que está se fazendo hoje ainda é uma seleção para execução desses testes laboratoriais,
né? Porque não tem teste para todo mundo e, consequentemente, aqueles que não são testados não são notificados. Né? Com relação à projeção, hoje realmente eu tive a oportunidade de assistir uma projeção de dados feito pela Universidade do Amazonas, que na realidade a expectativa é que nós realmente tenhamos entre 10% a 15%, né, da nossa população já atingida pelo Covid, né? Ou seja, 85% a 90% ainda não foram contaminados. Esse realmente é o grande risco, né? Nessa subnotificação, exatamente esses 85% que ainda estão aí, digamos, totalmente suscetíveis à infecção pelo Covid e que pode gerar problemas posteriores. Tá ok, então, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o infectologista Bernardino Albuquerque, que é professor de doenças infecciosas da Universidade Federal do Amazonas e atua na Fundação de Medicina Tropical. Muito obrigado, uma ótima noite para o senhor. Obrigado também. Muito obrigado. São 6 horas e 52 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bom, e como nós informamos, né, no início do programa, o desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas, Wellington José de Araújo, decidiu suspender nesta quarta-feira a eficácia dos artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e os processos por crime de responsabilidade que tenham todos eles como base. A decisão suspende liminarmente o processo de impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho, iniciado na Casa Legislativa. O desembargador determinou ainda que a decisão monocrática seja submetida à apreciação do tribunal na próxima sessão, devendo ser incluída na pauta de julgamento do próximo dia 19. Ele acatou uma ação direta de inconstitucionalidade apresentada pelo deputado governista Francisco do Nascimento Gomes, o doutor Gomes. Mais detalhes sobre essa decisão você confere no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. 6 horas 55 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7 na sintonia certa. Carimilhão, a notícia e a informação para você, hein? Nathalie Moraes? Nathalie Moraes, não, ela vai chegar daqui a pouquinho com os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. Ela tá ok? Nathalie Moraes. Nathalie Moraes, boa noite. Boa noite, Karine Leão. Boa noite, Felipe Soares, Carlão. Boa noite. O Amazonas registrou nas últimas 24 horas aí 1.648 novos casos para coronavírus. Nós chegamos aí a um total de 15.816 confirmados em todo o estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do estado. Elevando aí também o número de óbitos. São 1.060 mortes por coronavírus. Desse número, 62 mortes nas últimas 24 horas. O boletim epidemiológico desta quarta-feira aponta ainda que 6.260 pessoas estão em isolamento social ou domiciliar e 7.975 pessoas estão fora do período de transmissibilidade. Elas estão aí curadas do novo coronavírus, 1.535 só nas últimas 24 horas. Falando rapidamente sobre o número de internações, nós temos ainda 421 pacientes internados, sendo 256 em leitos clínicos e 165 em UTI. Já há ainda outros 881 pacientes internados com suspeita para o novo coronavírus. Desse número, 648 em leitos clínicos e 472 em estado grave ou gravíssimo na UTI. Falando do interior do estado, a gente segue aí com 57 municípios registrando casos de coronavírus. Manacapuru lidera esse ranking negativo com mais de 1.100 casos. Esses foram aí os principais destaques do boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde das últimas 24 horas. Karine, eu volto com você. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. E o Brasil, em 24 horas, foram confirmadas aqui
aqui no país, mais 749 novas mortes por Covid-19. O Brasil tem hoje 13.149 mortes por Covid-19 e 188.974 casos confirmados do novo coronavírus, segundo, as últimas informações do Ministério da Saúde. E de acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, o Brasil hoje é o 6º país do mundo com o maior número de mortes e casos de Covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália, ou seja, o ranking. Estados Unidos, Reino Unido, Itália, França, Itália e Brasil. Cid Soares, você tem uma última informação pra gente, não é? Exatamente, Karine. Acabou de me chegar aqui que o senador Eduardo Braga viabilizou a liberação de mais de 18 milhões de reais para investimento nos serviços de saúde de Manaus e mais 45 municípios. Os recursos beneficiam também o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, o LACEN, a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FCCOM, e a Fundação de Medicina Tropical Heitor Vieira Dourado. As duas primeiras contarão cada uma com 2 milhões de reais e o Hospital Tropical com 1 milhão de reais. 6h57 em Manaus. 18 horas. Então tá. Estamos finalmente, chegou a hora então, 6h58 já, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje o povo do Amazonas foi impactado por uma decisão do Tribunal de Contas do Estado. A recomendação para que o governador Wilson Lima exonere, exonere a secretária de Saúde Simone Papais. A decisão de recomendar que o governador troque imediatamente a secretária foi unânime. Todos os conselheiros aprovaram. A recomendação em si já é algo muito grave. Porém, mais grave ainda são as causas. Além de considerar que a secretária não respeita os ofícios do Tribunal de Contas, os conselheiros analisaram a denúncia de compra superfaturada de respiradores em plena pandemia. Qual o motivo do governo não mostrar logo todos os documentos do processo que levaram à compra dos respiradores? Foram 2.900.000 reais pagos à vista sem licitação. E ainda tem o fato de que o Conselho de Medicina disse que os aparelhos não são apropriados. O pagamento foi feito no início de março, há mais de um mês, portanto. O governo teve todo o tempo do mundo para explicar. E o fato é que, a cada dia que passar, a situação fica ainda mais grave. Bastaria que o governo enviasse seus técnicos ao Tribunal de Contas para explicar. Mas fica a pergunta: há explicação plausível para os respiradores custarem tão caros? 18 horas. Agora sim, Karine. Pai. 7 em ponto. Um beijo, gente. Um beijo, Cid. Obrigada pela companhia. Beijo. Fala, Cidão. Até amanhã. Valeu, continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem mix tudo, hein? Nós voltamos amanhã com você e com mais uma edição aí do 18 horas. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.